A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a lição de número 13, que tem por título A Igreja não sobrevive sem doutrina. O texto principal nos diz: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Tito, capítulo 2, versículos 6 e 7. O resumo da lição nos diz: a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Ao lado tem a leitura semanal, é importante que você faça ela com seus alunos. São 3 os nossos objetivos, querido professor. Primeiro, compreender que o firme fundamento de Deus permanece. Segundo, saber como o crente pode desmascarar os mentirosos. E terceiro, conscientizar da importância de se viver uma vida moderada. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos do 14 ao 21. É importante que você faça toda essa leitura junto aos seus alunos. A título de introdução, o comentarista nos diz que esta lição está encerrando o trimestre e nela estudaremos a respeito do caráter essencial da doutrina para a manutenção da vida e da saúde da igreja. Então, o objetivo dessa lição é reafirmar a importância da doutrina para a igreja do Senhor Jesus. Então, nós veremos que os fundamentos doutrinários de Deus são firmes e eternos. Chegamos ao fim de mais uma revista para a glória de Deus. Primeiro trimestre de 2024 se encerrando, e eu acredito que foi uma bênção esta lição para a sua vida, professor, para a vida dos seus alunos. Aprendemos juntos aqui sobre a doutrina de Deus e a importância dela para as nossas vidas. Em clima de finalzinho de revista e ao mesmo tempo expectativa para a nova revista, vamos para o nosso primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição tem por título: o firme fundamento de Deus permanece. Aqui eu fiz algumas anotações e aqui é imprescindível nós destacarmos 3 palavras: Deus, firmeza e eternidade. Deus, porque diz respeito à natureza do fundamento, que é a doutrina. O fundamento de Deus. Qual é a natureza do fundamento doutrinário? Qual é a natureza da palavra de Deus para nós? Qual é a natureza da instrução bíblica? É o próprio Deus. Então nós vamos ver que os fundamentos divinos revelados nas Escrituras contribuem para afirmar nossa fé em Deus. Nós precisamos ficar firmes. O salmista reconheceu o caráter de Deus em suas obras. Salmos 19, nós vemos isso. Paulo também ensina, por meio da criação, esse nosso reconhecimento sobre a grandeza de Deus. A ideia desse ponto 1 é dizer: quem deu a doutrina, quem estabeleceu este fundamento, esta regra de fé e prática, foi o próprio Deus. E o caráter de Deus é santo, é perfeito, é firme, é eterno. Então, o valor da pessoa de Deus passa também, passa para a sua doutrina. O valor de Deus é encontrado também na sua doutrina, nas suas palavras. Então, a ideia desse ponto 1 é explicar que o fundamento dessa doutrina é o próprio Deus. A natureza desse fundamento é o próprio Deus. Então, por ser ele o Criador e a própria natureza, os seus preceitos permanecem inabaláveis e imutáveis. Ele é inabalável e imutável, portanto, a sua doutrina também tem essas características. É isso que nós vamos discutir com os nossos alunos no primeiro ponto da lição. E também explicar sobre firmeza e eternidade, que são as 2 características da doutrina bíblica, deste nosso fundamento, desta nossa base.
Primeiro, destacar o caráter eterno da doutrina, os valores, os princípios doutrinários revelados na Bíblia Sagrada são eternos, porque o seu autor, Deus, é eterno. Como ele é eterno, a sua palavra é eterna. Um dos nomes de Jesus é Pai da Eternidade, segundo Isaías capítulo 9. Nós vemos que Deus é eterno e uma das possibilidades de definir esta expressão eternidade é não estar preso ao tempo, ser atemporal. A temporalidade não aprisiona Deus. Antes que tudo existisse, o próprio tempo, ele já era. Ele já existia. Glória a Deus. Então ele não cabe na nossa dimensão temporal, no nosso tempo. E a sua doutrina, o seu fundamento é também eterno como ele é. E firmeza, porque a palavra de Deus tem essa característica de ser firme, de ser sólida, fixa, resistente, segura. Algo que não pode ceder a pressões, não tem variação. Então, o tempo passa, cultura passa, é diferente, se renova, mas a palavra de Deus, os princípios doutrinários, não. O que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje e será pecado amanhã, por exemplo. Os princípios de Deus para ontem continuam hoje e continuarão amanhã. Então, os crentes que se fundamentam, que estudam, que se apropriam das Escrituras, que meditam na palavra de Deus, recebem também essa característica de firmeza. Porque, como nos diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras. Quando conhecemos, portanto, adquirimos firmeza para não errar, para permanecermos firmes na vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que nós vamos explicar nesse primeiro ponto da lição. Querido professor, o segundo ponto da lição tem por título Desmascarando os Mentirosos. Aqui nós precisamos destacar, e podemos iniciar esse tópico até com uma pergunta. Existem pessoas mentirosas na igreja? Existem falsos mestres dentro da igreja? Porque se a gente não reconhece a natureza, a realidade desses mentirosos, nós não podemos combater algo que nós desacreditamos. Então, a primeira coisa a se explicar é dizer aos alunos que existe, é real. Foi real desde o Éden, quando Satanás tentou ludibriar Adão e Eva, enganar, mentir. Tempo de Jesus, tempo dos apóstolos, a mesma coisa. Os apóstolos tiveram que combater várias falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E nos nossos dias não é diferente. E se não tivermos cuidado, essas falsas doutrinas, de maneira muito sutil, vão entrando dentro das nossas congregações. Então, o primeiro passo aqui nesse ponto 2 é entender que isto é uma realidade. Precisamos estar de olhos abertos, porque tem pessoas que se infiltram na igreja ou que são crentes e estão com um discurso diferente, uma falsa doutrina. E aí nós precisamos estar agarrados com a Bíblia Sagrada e nós, enquanto crentes, pentecostais, assembleanos, precisamos ter também a nossa declaração de fé, que é a síntese das doutrinas bíblicas que nós abraçamos na nossa declaração. Nós organizamos. Ainda neste ponto 2, querido professor, nós precisamos falar da necessidade de sermos vigilantes da doutrina, uma vez que reconhecemos a veracidade da existência de falsos mestres, de pessoas que tentam enganar o povo de Deus, mentindo, nós precisamos tomar uma atitude, uma postura de vigilantes. Nós não temos que ser coniventes, ou não podemos ser, ou nos calarmos. Porque muitos tentam macular e desvirtuar a fé dos irmãos. E aí, se nós nos omitirmos nessa ação de sermos guardiões da doutrina, nós cometemos um erro gravíssimo, porque pessoas podem se desviar do caminho por causa desses falsos ensinamentos. Então, a ideia aqui que o texto bíblico apresenta, né, Paulo escrevendo a Timóteo, sobre Himeneu e Fileto, tudo indica que eles eram pessoas mestras, né?
entre os irmãos, tinham grande influência na igreja, mas estavam cometendo erros doutrinários. Ele cita aqui o exemplo da ressurreição. Eles não negam de um todo a ressurreição, mas desvirtuam o caminho. Sabe aquele discurso com uma capa de verdade, mas com essência mentirosa? Não vale. Nós precisamos guardar, nós precisamos ser vigilantes da doutrina para blindarmos a nossa comunidade cristã dessas ciladas do adversário. Então eu entendo, professor, que Deus tem nos levantado enquanto professores para sermos esses agentes confrontadores da pregação da falsa doutrina. E precisamos estimular os nossos alunos a fazê-lo também. Não aceitemos, portanto, Himeneu e Fileto querendo ludibriar pessoas com pensamentos equivocados da Bíblia. Pessoas que trabalham para enganar a igreja do ponto de vista doutrinário. Nós precisamos combatê-los. Foi uma prescrição do apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito também, para combater as falsas heresias. E ainda nesse ponto 2, nós precisamos entender que a nossa reação em relação a esses falsos mestres não pode ser de exclusão. A Bíblia nos faz refletir sobre a necessidade de abordarmos essas pessoas para convencê-los, com a ajuda do Espírito Santo, da necessidade de um arrependimento e abandono dessa prática. Então não é que a pessoa deva sair da igreja e esse seja o único caminho. Se de fato ele não abandonar, não se converter, infelizmente isso tem que acontecer. Mas a ideia inicial é nós apelarmos para que eles se arrependam e abandonem essas práticas mentirosas. Por quê? O diabo é que é o pai da mentira. Nós não podemos acrescentar um tio à palavra de Deus nem retirar. Então nós precisamos manter firmes o que Jesus nos deixou prescrito. Então existe sim a possibilidade de mudança e transformação de vida para aqueles que se enveredam pelo caminho do engano doutrinário. Há esperança. Tem que ter humildade, arrependimento, reconhecer o erro doutrinário e tomar um caminho oposto. O terceiro ponto da lição tem por título Vivendo uma Vida Moderada. Aqui nós fechamos com chave de ouro. Nosso comentarista Elias Torralbo traz a necessidade de entendermos a emergente necessidade da moderação, equilíbrio e temperança na vida do crente. Ele diz que o crente é chamado para viver moderadamente. E a Bíblia nos favorece essa condição, esse modo, forma de viver. Segundo o dicionário Vine, o termo moderação está associado ao termo mansidão, a associação com o bom. Então nós precisamos herdar de Deus, herdar dessa palavra, adquirir esta moderação na nossa vida. Isto implica em não se envolver em contendas, discussões que não levam a nada, até mesmo para repreender ou exortar essas pessoas mentirosas da nossa congregação, das congregações. Nós precisamos pedir a Deus muita prudência, muita calma, muito equilíbrio. Nesse ponto 3, nós veremos que, se pensarmos no fruto do Espírito, o bago do fruto que mais se assemelha a essa expressão moderação seria a temperança. Um bago, né, por assim dizer, uma faceta do fruto do Espírito. Dentre as virtudes do fruto, a temperança é a que mais se aproxima do sentido de moderação, porque aqui nós precisamos agir com autocontrole nas mais diversas e difíceis circunstâncias da vida. Não é fácil, mas nós somos chamados para seguir os passos do nosso Mestre Jesus. No nosso lugar, o que Jesus faria? Essa pergunta precisa nortear a nossa vida, nossas decisões, portanto. Por fim, alcançando uma vida moderada, trata da nossa busca em oração, dedicação à leitura bíblica, vigilância. Estou com vontade de dizer uma coisa, mas eu preciso frear muitas das vezes. Então é isso que a gente vai passar para os nossos alunos. Esse estilo de vida cristão que nós precisamos adotar de maneira muito emergente.
Olá, querido professor, estamos com mais um Momento EBD. Isso mesmo, que é o Momento EBD. São aqueles 5 minutinhos que você conversa com o seu dirigente para você mesmo fazer, ou ele, a apresentação do que vocês estão estudando. Aproveite agora o início dessa nova revista, desse segundo trimestre que vem por aí, para fazer a apresentação do comentarista, dos temas que serão estudados, e eu tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus. Não deixe de fazer o Momento EBD na sua congregação. Vamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. A primeira dica que queremos destacar é a trazida na lição. A orientação pedagógica sugere que o professor converse com os alunos, explicando que os princípios divinos são bíblicos e, portanto, imutáveis. Então, eles têm aplicação para o crente da atualidade, assim como tiveram antigamente. Aquilo que a revelação bíblica considera pecado permanece sendo pecado. A lei divina não pode ser revogada e ajustada aos nossos interesses. É basicamente sobre isso que você vai dialogar com seus alunos, segundo a orientação pedagógica trazida na lição. E uma dinâmica muito importante que você pode fazer, e fica aqui como nossa sugestão, seria dividir a sala em grupos e precisa ter pelo menos 2 grupos. Um grupo ficaria encarregado de criar situações, problemas que convidam ao desequilíbrio. Você está na escola e acontece assim, assim, assim. Uma situação que convide para o desequilíbrio, para a ira, para o erro. Explosão. E aí o outro grupo vai analisar esta situação produzida pelo outro e vai elencar atitudes que demonstrem equilíbrio, moderação e temperança. Ou seja, o que eu preciso fazer a partir do ensinamento dessa lição, pensando nessa temperança, nesse domínio próprio, nesse equilíbrio, o que eu devo fazer? Em meus passos, o que faria Jesus? Essa é a nossa dica. Professor, estamos finalizando o trimestre, como já falei, e é muito importante que você já faça aquela introdução sobre o novo trimestre que vai se iniciar, a nova lição que nós estudaremos. O nosso comentarista é o pastor Alexandre Coelho. Ele faz parte, trabalha ali na Casa Publicadores da Assembleia de Deus, é pastor de nossa igreja, um homem altamente preparado, como todos que têm comentado as nossas lições. O tema da lição é o padrão bíblico para a vida cristã. Meu Deus, mais uma revista muito importante. Caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Então, mais uma vez eu mostro aqui, não deixe de fazer essa apresentação. Você pode ler para os seus alunos alguns pontos, como a realidade da fé cristã, a realidade do Deus da Bíblia, a realidade bíblica do pecado, a realidade bíblica da salvação, os temas, para despertar nele já a curiosidade e desejo de participar. Ainda quero agradecer por todo esse trimestre que passamos juntos aqui, eu, vocês e a nossa professora irmã Raquel. Esperamos que vocês continuem conosco nesse novo trimestre, nos ajudando aqui para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, escrever algum comentário caso ache necessário. Desejamos uma aula abençoada, maravilhosíssima, de muito aprendizado para vocês e seus estudantes. A todos, a paz do Senhor.